Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quinta-feira, 23 de maio. Nós estamos vivendo a 7ª semana do tempo comum. E hoje nós vamos refletir o evangelho que está em Marcos, no capítulo 9, dos versículos 41 aos 50. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor não entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhes restituirei o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho, esse texto que nós vemos que Marcos relata das palavras de Jesus, dos 4 conselhos de Jesus, Primeiro, o primeiro ponto que ele atenta para nós é ser generoso, depois não deixar que as nossas atitudes possam levar aqueles que estão mais fracos na fé, se perderem, descrerem da palavra de Deus. Depois termos cuidado com aquilo que nos tenta, com aquilo que pode ser causa de perdição, de engano e de perda da nossa vida eterna. E por último, que todos nós, ele fala primeiro aos discípulos, mas esta palavra chega até nós hoje. E é para nós um sinal de condução, de alerta, que todos nós precisamos ter o tempero, o sabor certo de cristãos. Quando Jesus disse para nós que nós somos sal da terra e luz do mundo, era para que nós nos atentássemos que, olhando o seu exemplo, seguindo as suas obras, nós tivéssemos uma conduta como a que ele teve. Primeiro, no cuidado e na misericórdia, para aqueles que, primeiro ele vai dizer para os apóstolos, que todas as vezes que nós estivermos ajudando aqueles que estão a caminho, nós não ficará sem recompensa. Depois vai dizendo para nós com o cuidado que nós precisamos ter, para que as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso procedimento não escandalize ninguém que está fraco na fé, porque aí seria uma grande perda para nós. Muitas vezes nós não damos muita importância a esse pequeno fato, mas nós precisamos saber, aqueles que estão na caminhada, aqueles que estão fortificados pela fé, muitas vezes as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso modo de ser, não vai fazer diferença na vida dele. Ele vai olhar para
para as situações que nós estamos vivendo penalizado, com misericórdia. Mas aquele que é fraco na fé vai se escandalizar com as nossas atitudes erradas, com as nossas palavras. Quanto que nós vemos de cristãos que deveriam estar exaltando, falando de Deus, falando do nome de Jesus, mas que tem palavras grosseiras, palavrões que ferem os nossos ouvidos e a dignidade do ser humano. Quantos são aqueles que levam outros a pecar com a sua conduta? Então, que nós tenhamos cuidado no nosso procedimento. E a orientação de Jesus não é só para os discípulos, foi naquele tempo para eles, mas eles deveriam dar continuidade a tudo aquilo que Jesus ensinou. E somos nós agora, né? Além daqueles que são chamados em primeira mão, os escolhidos diretamente, somos todos nós cristãos que devemos ter esse cuidado, esse procedimento com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós falamos, porque eles falam que muitas palavras bonitas até atraem pessoas, mas é o exemplo que arrasta multidões, é o exemplo, é o nosso procedimento, é o nosso agir que vai fazer com que as pessoas percebam se verdadeiramente nós somos aquilo que nós nos propomos a ser, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, ou só se vivemos uma vida falsa, né? Somos pessoas diferentes em cada lugar, e não é isso que nos é ensinado e nos é chamado a fazer, não. Nós precisamos ser os mesmos, na igreja, fora da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, no público, onde quer que nós estejamos, por onde quer que nós caminhemos, nós precisamos ter a nossa conduta íntegra, correta, levar, né, o sal, saborizar a vida daquelas pessoas que de repente se encontram afastadas, levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus com palavras, mas principalmente com as nossas atitudes. As pessoas precisam olhar para nós e ver que ali está alguém que tenta ser verdadeiramente cristão. E não só, né? Eu tinha um amigo que dizia, é pena que a maior parte dos cristãos são só cristãos de IBGE, de cristãos católicos ou não católicos. É só na hora do censo que ele vai dizer que ele é cristão, que ele é católico ou não. Mas no dia a dia, nas suas atitudes, eles demonstram um procedimento completamente diferente. Por isso, querido irmão, querida irmã, vamos pensar nas nossas atitudes, porque o próprio Cristo fala que se por causa das nossas atitudes, um daqueles pequenos na fé se perder ou se desviar, será cobrado um preço muito alto de cada um de nós. E que nós possamos pedir ao Senhor que venha em socorro nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos em que nós, de repente, não conseguimos ser verdadeiramente cristãos, e que Ele possa nos amparar e nos sustentar, para que nós possamos ser testemunhas da boa nova de Jesus. Aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, que nós possamos também anunciar, viver e levar aos outros, para que eles possam também assim se sentir nessa caminhada. E o Evangelho vai terminando dizendo para nós que coisa boa é o sal, mas se nós salgarmos demais a comida ou deixarmos sem gosto, vai ficar difícil de engolir. Então, que nós não sejamos aquela pessoa difícil de ser engolida, mas que nós vivamos em plena harmonia e na missão que o Senhor nos chamou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.
Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.